Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre herança de grupos sanguíneos. A importância de estudar esse assunto é devido à incompatibilidade sanguínea durante as transfusões de sangue. Hoje sabemos que há 4 tipos de sangue, mas antigamente, quando se misturavam um sangue de uma pessoa com a de outra, percebiam que ocorria uma reação denominada de aglutinação, na qual as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as células vermelhas do nosso sangue, elas se agrupavam, se uniam. E então, um médico austríaco chamado de Karl Landstein, ele começou a estudar sobre o sangue. Começou a fazer alguns experimentos utilizando sangue. Isso ele e a equipe dele. E descobriu que existem 4 tipos de fenótipos no nosso sangue. Há pessoas que têm o fenótipo de sangue A, outras B, outras AB e O. Então, há esses 4 tipos sanguíneos. Fenótipo é característica visível, que é expressa por um gene. Então, ele percebeu que no sangue existem componentes que determinam esse tipo de sangue, essa classificação, que faz parte de um sistema denominado sistema ABO. Então, Landstein, ele observou que na parte sólida do sangue, que faz parte as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. O nosso sangue, ele tem essas 2 partes, a parte sólida, que são as células sanguíneas, e a parte líquida, que é o plasma. Então, ele observou que nas células do sangue, que são os glóbulos vermelhos ou hemácias, as células vermelhas que dão essa cor ao nosso sangue devido à presença dentro delas de hemoglobina, que é o pigmento que dá essa cor vermelha e também transporta o oxigênio. Então, ele observou que na membrana dessas células, na membrana das hemácias, tinha lá uma molécula, uma proteína, que ele chamou de aglutinogênio. Aglutinogênio, ou também denominado de antígenos. Ele observou que em cada pessoa vai apresentar um fenótipo de acordo com o aglutinogênio que tiver na membrana das suas hemácias. Então, ele classificou 2 tipos de aglutinogênios: aglutinogênio A e aglutinogênio B. São esses 2 tipos, tá? Então, só há 2 tipos. A pessoa pode ter o aglutinogênio A, pode ter o B, pode ter os 2, sendo do grupo AB, ou pode não ter nenhum, que ele classificou como do grupo O. E também ele observou que no plasma, que é a parte líquida do sangue, também existiam moléculas. Porque se ele pegasse as hemácias e colocasse no plasma, né, no plasma de um grupo, de outra pessoa, ele observava essa aglutinação. Então, ele observou que no plasma também tem um componente. Esse componente, ele classificou como aglutininas. Então, há 2 tipos de aglutininas, o anti-A ou o anti-B. As aglutininas também são chamadas de anticorpos.
Anticorpo sempre vai se ligar a um antígeno. Ou seja, uma aglutinina vai se ligar a um aglutinogênio. Se uma pessoa tiver no seu plasma o aglutinina anti-A, se outra pessoa for do grupo, né, tiver o tipo sanguíneo A, que vai ter o aglutinogênio A, quando misturar esse sangue, vai acontecer um encontro do anti-A com o aglutinogênio ou antígeno A. E aí vai acontecer uma reação de aglutinação, de agrupamento e posteriormente uma hemólise, um rompimento, uma destruição dessa célula, desse glóbulo vermelho. Então, diante disso, dessa classificação, também ele e a sua equipe descobriu que há 3 formas alélicas. Pessoal, forma alélica são genes, tá? É um gene só, com variáveis, tá? Então, existe um gene para o grupo sanguíneo do sistema ABO. Só que esse gene tem algumas variáveis. Essas formas variáveis a gente chama de quê? De alelos múltiplos. Então, para o sistema ABO, eu tenho 3 formas alélicas. 3. Tem o IA, o IB e o Izinho. Então, são 3 alelos múltiplos, ou uma característica que a gente chama de polialelia, que são 3 variações de genes. É quando tem mais de 2 alelos variantes, quando tem 3 ou mais, tá, gente? Então, a gente chama de alelos múltiplos. E ele observou também que o alelo IA se expressa, quando ele se expressa, ele vai determinar o tipo, o aglutinogênio a presença de aglutinogênio A. E o alelo IB também determina a presença do aglutinogênio B. Os dois se expressam ao mesmo tempo. Então, ele determinou que esses 2 alelos, o IA e o IB, são alelos funcionais. Ele denominou isso de codominância. Esses 2 alelos são alelos codominantes. Os 2 dominam. Quando você herda o IA e também, vamos supor que você herdou o IA do seu pai e o IB da sua mãe. Juntou IA e B. Ficaram os 2 alelos, IA e B. O IA expressa o aglutinogênio A na membrana das suas hemácias. E o IB expressa o aglutinogênio B na membrana das suas hemácias. Então, você vai ser do grupo sanguíneo AB, tá? Porque você tem os dois genes, alelos, o IA e o IB. Então, os 2 são codominantes. E os 2 dominam também, tem uma dominância sobre o Izinho. O Izinho, eu vou chamar de Izinho, ele é recessivo. O IA e o IB são dominantes, né? São codominantes. E o Izinho, ele é recessivo. Ele só vai se expressar se ele tiver em dose dupla, em homozigose. Só se a pessoa for homozigoto para o izinho, né? Receber um izinho do pai e um izinho da mãe. Isso são genótipos, tá, gente? Eu tô falando em relação a genes, alelos. Quando eu recebo um do pai e um da mãe, sempre é assim. Recebe um do pai e um da mãe, tá? Então, receber um izinho e outro izinho, juntou, deu izinho, izinho. Então, é uma característica recessiva homozigota, que vai ser característico do grupo O. E o que significa isso? Como é que isso vai se expressar? Eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem o que eu expliquei, ó. O nosso sangue, como vocês estão vendo aqui na imagem, deixa eu
grifar aqui, marcar. O nosso sangue, ele, apesar de ter um aspecto uniforme, nós visualizamos ele todo vermelhinho. Mas, se eu deixá-lo em um tubo por algumas horas, vai acontecer que a parte sólida, mais densa, vai ficar embaixo, vai decantar. E a parte menos densa, que é a parte líquida, vai fazer parte do sobrenadante, tá? Vai ficar na parte superior. Essa divisão do sangue é quando eu deixo o sangue ali paradinho, ou então quando eu submeto o sangue a uma rotação por minuto, que a gente chama de centrifugação. Quando eu centrifugo o sangue, que é um equipamento que faz essa rotação nesses tubos com o sangue, para separar quem é mais denso, mais pesado, vai descer. Menos denso fica em cima. Então, vai haver essa separação do sangue em duas partes, tá, gente? Então, o que acontece é que o nosso sangue tem aglutininas, que são os anticorpos, no plasma, nessa parte amarelinha. E na parte vermelha, onde estão as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, nosso sangue tem os aglutinogênios, né? Pode ter o aglutinogênio ou não, dependendo do tipo de sangue, tá, gente? Que vocês vão aprender isso agora. Se o meu tipo de sangue for o A, ó, como vocês estão vendo aqui, se o meu tipo for o A, na membrana das minhas hemácias vai ter uma proteína chamada de aglutinogênio ou antígeno, que vai determinar o grupo A. Em compensação, no meu plasma vai haver aglutininas, que são os anticorpos, do tipo anti-B. O inverso. Por que não pode ser do anti-A? O grupo A poderia ter anti-A. Por que não pode? Porque o anti-A iria reagir contra o A. Porque eu não disse a vocês que a glutinina são os anticorpos que reagem com o aglutinogênio? Então tem que ser oposto. Se o meu sangue, as minhas hemácias, tem um aglutinogênio A, o meu plasma vai ter o anti-B, tá? Se o meu plasma tem um anti-B, significa que o meu sangue pode reagir com uma pessoa, com o sangue de uma pessoa que tenha o B, o aglutinogênio B, tá, gente? Então, é sempre dessa forma. O importante é que vocês saibam agora que quem for do tipo A vai ter aglutinogênio nas suas hemácias do tipo A. E no plasma vai ter aglutininas ou anticorpos anti-B. Já o B é o inverso. A pessoa que for do tipo B vai ter nas suas hemácias aglutinogênio B. E vai ter no plasma aglutininas do tipo anti-B. Anti-A, desculpa. Vai ter aglutininas do tipo anti-A, certo? É o inverso. E quem for do grupo AB, do tipo AB, se o seu sangue for AB, significa que nas suas hemácias tem essas duas moléculas na membrana de cada hemácia. Vai ter os aglutinogênios, os dois aglutinogênios. Lembra que eu falei em relação aos alelos, o alelo IA e o IB? Quando eles se expressam, os dois se expressam ao mesmo tempo. É uma codominância, por isso que o seu sangue vai ser AB. Por quê? Na membrana das suas hemácias vai ter essa molécula, que é o aglutinogênio A, tá? Aqui está simbolizado com os desenhos, gente. Então, as bolinhas vermelhas representam o aglutinogênio A. E esses triângulozinhos pretos representam aglutinogênio B,
Então, a pessoa vai ser do tipo AB, porque tem os dois. Se a pessoa tem na membrana das hemácias os dois aglutinogênios, então a pessoa não pode ter anticorpos. Então, essa pessoa não vai ter nenhum anticorpo, não vai ter anti-A, nem vai ter anti-B, não vai ter nenhuma aglutinina, tá, gente? Aglutinina, zero, não tem nenhuma no plasma. E o tipo O? O tipo O é o seguinte, o tipo O é como se fosse o tipo zero. Ele não vai ter nenhum aglutinogênio na membrana das suas hemácias. Ele não tem essas proteínas, essas moléculas nas suas hemácias. Por isso que ele é do tipo O. Ele tem um genótipo, ele recebeu um genótipo para o grupo sanguíneo. Genes alelos, ele recebeu um alelo da mãe e um alelo do pai. Só que esses alelos, eles não expressam nenhuma proteína, eles não são funcionais, eles não determinam a produção de aglutinogênios na membrana da hemácia. Então, a pessoa não vai ter aglutinogênio, tá, gente? É o izinho, tá? São genes recessivos, alelos recessivos, então a pessoa vai ser homozigótica recessiva. Certo? Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, vai ter uma ausência de aglutinogênio. Se ele não tem aglutinogênio, então ele pode ter anticorpos. Ele vai ter anticorpos, ele vai ter no sangue dele, tá? Aglutininas, anti-A e anti-B, certo? E aqui nesse quadro, vocês vão ver aqui. Eu coloquei essa imagem para vocês verem a parte amarela, que representa o plasma. 55% do nosso sangue é plasma, é a parte líquida, onde estão os nutrientes, né? A água, minerais, hormônios, proteínas, carboidratos, lipídios, tudo isso está presente na parte líquida. E a parte sólida, nessa parte vermelhinha, e também tem uma parte que é branquinha, aí estão as células, hemácias, leucócitos e as plaquetas. Como eu já havia dito isso antes para vocês. Então, tipo de sangue. Se for do tipo A, vai ter o antígeno ou aglutinogênio A. E a glutinina ou anticorpos anti-B. Tem que memorizar isso, gente. Tem que memorizar e entender também. Mas memoriza essa tabelinha que vai bem. Quem for do grupo do tipo sanguíneo B, isso aqui, ó, tipo de sangue já é o fenótipo. Então, se você for do tipo B, você vai ter na membrana das suas hemácias, das suas células do sangue, você vai ter o antígeno ou aglutinogênio, que é essa molécula, que é a B. É do tipo B. E o anticorpo anti-A seria contra o A. Não pode ser contra o B. Quem for do tipo sanguíneo AB vai ter como antígeno ou aglutinogênio as duas formas alélicas, né? Vai ter IA e B. Ou seja, vai ter, na realidade, as formas alélicas foi para expressão desse tipo, né? Do tipo AB. Vai ter os dois aglutinogênios, o A e o B, certo? Devido à expressão dessas duas formas alélicas. E aí a pessoa não vai ter nenhum anticorpo no plasma, tá? Não vai ter anti-A nem anti-B. E quem for do grupo O vai ter antígeno? Não vai ter nenhum antígeno. Em compensação, vai ter anti-A e anti-B, tá, gente? É por isso que é importante vocês entenderem por que o grupo O é o doador universal. Por quê? Ele é o doador universal, o grupo O, porque o grupo O não tem aglutinogênio, não tem antígeno. Então, eu posso pegar as hemácias, o concentrado de hemácias de um paciente, de um doador, e transfundir em outra pessoa, em um receptor,
certo? Porque essas hemácias do doador, que é tipo O, não tem aglutinogênio, então não vai estimular, não vai se ligar aos anticorpos que tem no sangue, por exemplo, tipo AB, né? Ou do tipo A ou do tipo B, porque não tem. Mesmo que tenha anticorpos no sangue do receptor, não vai reagir com o sangue do doador, porque o sangue do doador não tem um antígeno para se ligar, certo? A esses anticorpos. Então, esse é o fundamento, tá, gente? E o AB é o receptor universal, porque o AB pode receber de todos os grupos sanguíneos. Justamente porque o AB não tem anticorpos para se ligar com nenhum antígeno de um doador, de um doador. Então, o AB, se tem um receptor AB, uma pessoa que tem esse sangue AB e está precisando de sangue, qualquer pessoa pode doar para ele. Ele recebe todos. Porque ele não tem as aglutininas, que são os anticorpos, no seu plasma, tá, gente? Então, é esse o motivo. Aí vocês vão ver nessa imagem um resuminho, tá, do que eu falei. E aqui é a parte de herança, né, a parte de genótipo, a herança genética. Quem tiver o fenótipo A, olha só, quem for do grupo A, significa que essa pessoa ela recebeu do seu pai um alelo IA e da sua mãe um alelo IA. E isso ele pode ter recebido esses dois alelos, IA e A. Então, seria o quê? Um homozigoto dominante. E se ele receber um IA e um Izinho, receber um IA da mãe e um Izinho do pai, ou vice-versa. Então, ele vai ser um heterozigoto dominante, tá? Então, vai expressar esse fenótipo do grupo A. A mesma coisa para o grupo B, tá, gente? Grupo B pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto dominante, certo? Lembre-se que o alelo I, o Izinho, ele é recessivo. Ele não se expressa, ele não expressa a sua característica na presença dos alelos dominantes. Quem são os alelos dominantes? O IA e o IB. Os dois são codominantes, tá? Então, os dois dominam o Izinho. Quando o Izinho aparece, mas está lá o IA ou o IB, o Izinho não vai expressar a sua característica. Quem vai expressar são os dominantes. Entenderam? Então, o AB vai sempre, quem é do tipo AB, ele só é assim porque ele recebeu do seu pai o IA e recebeu da mãe o IB, ou vice-versa. Ele pode também ter recebido do pai o IB e da mãe o IA. A questão é que esses dois alelos são dominantes, são codominantes. Quando os dois aparecem, eles vão se expressar as suas características. Eles vão determinar a presença, a formação dessas moléculas do tipo A, o aglutinogênio A na membrana das hemácias e o aglutinogênio B também na membrana das hemácias ao mesmo tempo, certo? E quem é do grupo O só vai ter Izinho e Izinho, que são genes alelos recessivos, homozigóticos. Significa que recebeu um Izinho da mãe e um Izinho do pai. Então, vai se expressar. O meu sangue é do tipo O. Então, significa que eu recebi um Izinho do meu pai e um Izinho da minha mãe. Tá, gente?
Vamos para o próximo. Sistema RH. Então, sistema, antes de explicar o sistema RH, só quero recapitular isso. O sistema ABO, né, de grupos sanguíneos ABO, vão ter 4 fenótipos. Deixa eu voltar aqui. 4 fenótipos, tá? E 3 tipos de genes alelos, variando, se ligando um ao outro, certo? Como eu acabei de explicar a vocês. Quem for do grupo A, vai ter aglutinogênio A e a aglutinina anti-B. Quem for do grupo B, aglutinogênio B, aglutinina anti-A. Quem for AB, vai ter aglutinogênio A e B, e não vai ter nenhuma aglutinina ou anticorpos. Quem for do grupo O, não tem nenhum aglutinogênio na membranas hemácias, só vai ter anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma, certo? E aqui são os genótipos, como eu acabei de explicar a vocês, característicos para cada fenótipo, para cada grupo sanguíneo, tá? Agora, vamos aprender um pouquinho do sistema RH. Por que é que a gente diz, o meu tipo sanguíneo é O positivo? Essa classificação O positivo são classificações de 2 sistemas, do sistema BO e do sistema RH. O positivo se refere a esse sistema, ao sistema RH. Landstein começou a perceber que, às vezes, ainda persistia essas aglutinações, mesmo sendo compatível para o sistema ABO. Havia compatibilidade do sistema ABO. Só que, quando ele misturava um sangue, às vezes, de um grupo O com outro grupo O, poderia doar do O para o O. Só que ele percebia que, às vezes, ocorria uma aglutinação. Então, foi que ele estudando, percebeu que também há outros sistemas no sangue, há também outras moléculas nas hemácias, não apenas a do sistema BO. Então, ele observou isso, gente, estudando, pegando o sangue. Olha só, ele fez um experimento. Deixa eu mostrar logo essa imagem para vocês. Ele fez um experimento. Ele tirou o sangue de um macaco, que é um macaco rhesus. Macaco rhesus, que é a macaca mulata, tá? É o nome da espécie. Tirou o sangue e injetou esse sangue em um coelho. Injetou em um coelho e após alguns dias, ocorreu o que no coelho? A produção de anticorpos, tá? Que foram anticorpos anti-RH. E aí, depois de alguns dias, ele retirou o sangue desse coelho, centrifugou esse sangue e retirou do sangue a parte líquida, que é o plasma, tá? Quando ele retirou essa parte líquida, que é o plasma, ele denominou de soro, né? Porque o sangue sem anticoagulante. Então, ele denominou de soro. Então, esse soro é onde estão as moléculas produzidas contra o sangue do macaco. É onde estão os anticorpos. Lembram que para o sistema BO, as aglutininas ou anticorpos anti-A e anti-B estão no plasma? Então, foi isso que ele quis observar. Só que aí ele descobriu uma nova molécula, tá? Ele observou o quê? Que ele fez esse experimento, gente, com vários, tá? Injetando em vários coelhos. Pegou o sangue de vários coelhos. E aí ele observou, isso ele pegou depois o do ser humano. Ele fez pegou esse soro, né, do coelho e fez para várias pessoas. Fez a tipagem sanguínea. O que é a tipagem sanguínea? Ele misturou esse soro do coelho com o sangue de algumas pessoas. Quando ele fez isso, ele percebeu que 85% das pessoas que ele colocou esse soro,
acontecia uma reação positiva, uma reação de aglutinação, de agregação dessas hemácias, desses glóbulos vermelhos. Enquanto que 15% não acontecia nada. Então, ele foi investigar o que é que estava acontecendo, o porquê dessas aglomerações. E ele percebeu que tem outro sistema, que é o sistema que ele denominou RH. Algumas pessoas têm uma molécula que ele chamou de fator RH. Ele colocou essas iniciais RH devido a esse macaco rhesus, tá? Então, ele determinou que algumas pessoas, ele descobriu, né, que algumas pessoas têm o fator RH. 85% das pessoas têm o fator RH. E apenas 25%, que é a minoria, não tem o fator RH. Então, ele descobriu que há 2 fenótipos, características visíveis. As pessoas podem ter o RH, que é o fator RH, e aí ele denominou de RH positivas. Pessoas RH positivas são pessoas que têm o fator RH na membrana das hemácias. E quem não tem o fator RH, ele denominou de RH negativa. É mais raro, tá? Imagine, de 85%, de 100%, 85% é positiva e 15% é negativo. Então, o sangue negativo para o sistema RH é mais raro do que o positivo. E apenas um antígeno, tá, gente? Só existe um antígeno, que é o fator RH, na membrana das hemácias. A pessoa pode ter ou não. Se tiver, RH positiva. Se não tiver, RH negativa. E tem apenas um anticorpo. Já que só tem um antígeno, só vai ter um anticorpo. Porque a reação é antígeno-anticorpo. Certo, gente? Uma reação específica. E quem for RH positiva, eu sou RH positiva, então não vou ter anticorpos. Eu posso receber do negativo. O problema é o inverso. O problema é se eu for RH negativo, eu não tenho essa molécula. Mas eu vou ter o anti-RH. Eu posso produzir, porque é uma molécula que eu não tenho. Então, o meu organismo vai produzir esse anticorpo contra quem tiver RH, o fator RH, tá, gente? É por isso que não basta fazer os testes apenas para o sistema ABO. No laboratório clínico é feito também para o RH. Então, também é feito sistema BO e RH, para saber se é O e também se é positivo ou se é negativo. Se é A, positivo ou negativo, se é B, positivo ou negativo e assim por diante, né? E existem 2 alelos para o sistema RH. No sistema BO existem 3 alelos. Vocês viram isso? I A, I B e o Izinho. No sistema RH existem 2 alelos. O R maiúsculo, tá? Rzão, vamos botar assim. E o Rzinho, tá? O Rzão e Rzinho. Se a pessoa... Aí vamos ver aqui. O Rzão é dominante sobre o Rzinho, tá, gente? Então, quem for RH positivo... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei o quadrinho. Quem for RH positivo, ele pode ser um homozigoto, e aí ele vai receber um Rzão do pai e um Rzão da mãe. Vai ser Rzão, homozigoto dominante. Ou ele pode ser um heterozigoto dominante. Ele pode receber o alelo Rzão e o Rzinho da mãe, vamos supor. Rzão do pai e Rzinho da mãe. E vai ser Rzinho, heterozigoto, tá? Só que dominante. Para ser negativo, ele vai ser Rzinho, vai receber o Rzinho da mãe e vai receber o Rzinho do pai. Vai ser Rzinho, certo? Então, vai dar um caráter recessivo homozigoto.
E aí vai ser a minoria, né? Vão ser apenas aqueles 15%, certo? Das pesquisas de Landestein, que apenas os 15% não tiveram esse fator RH e foram classificadas como RH negativas, tá? Aqui, gente, é um teste. Mostra para vocês, aqui é um teste que foi feito aqui embaixo, nessa pesquisa, né? Então, foi pego uma gota de sangue do ser humano, e esse teste também é feito em laboratório até hoje, tá, gente? Para você saber o seu grupo sanguíneo ou para o sistema ABO e RH é feito assim. Pega-se o sangue e mistura com o soro. O soro anti-A, o anti-B e o anti-RH. O anti-A e o anti-B vai classificar de acordo com o sistema ABO. E o anti-RH vai classificar de acordo com o sistema RH, tá? Então, se eu pegar um sangue de uma pessoa e misturar com esse soro anti-RH, se acontecer, eu misturo, né? Como tá aqui nessa imagem. Se acontecer, como tá aqui, se acontecer a aglutinação, a formação desses agrupamentos das hemácias significa que esse soro, que esse anti-RH, o anticorpo, encontrou o antígeno. Onde? Na membrana das minhas hemácias, desse sangue. Significa que é RH positivo. Essa pessoa, né, o dono desse sangue, tem o fator RH na membrana das suas hemácias. E se não acontecer nada? Não acontecer essa aglomeração das células vermelhas do nosso sangue, formação desses agrupamentos. Então, a pessoa não tem o RH, não tem esse fator na membrana das hemácias, tá? Então, esse é o fundamento. E agora vocês vão aprender um pouco sobre incompatibilidade fetal no sistema RH. Essa é a importância de saber também a compatibilidade para esse sistema RH. Porque existem alguns casos que, olha só, se eu sou RH positiva e recebo um sangue de um RH negativo, não vai acontecer nenhuma reação no meu organismo. Se for o inverso, se eu sou negativa, RH, fator RH negativa, e recebo um sangue de uma pessoa que é RH positivo, que tem o fator RH, que é estranho ao meu corpo não tem, minhas células, né? Minhas células do sangue não têm o fator RH. Então, o meu organismo vai ter aquele fator de outra pessoa como estranha, como um fator estranho. E vai começar a reagir, vai começar a produzir anticorpos contra esses antígenos do fator RH, contra esse fator RH, tá, gente? Isso acontece na incompatibilidade materno-fetal no sistema. Ou seja, é uma doença, gente, chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença acontece, gente, com o bebê porque a mãe, a gestante, a mãe que está gestante, ela é negativa, ela é RH negativa, tá? Ela pode ser de qualquer grupo ABO, pode ser do A. Vamos supor, ela é tipo A. Só que ela é negativa para o fator RH, ela não tem o fator RH. Só que a criancinha, o bebezinho que está no útero dela, ele tem esse fator RH. Ele é positivo. Por que, professora, ele é positivo? Porque ele herdou um gene dominante, um alelo dominante do pai.
Da mãe ele só pôde herdar o izinho, mas do pai ele herdou o o izinho não, tá, gente? Desculpa. Ele herdou o Rzinho, né? Porque a gente utiliza o Rzão e o Rzinho. Então, da mãe ele herdou o Rzinho. Mas do pai ele herdou o Rzão. Então, ele é heterozigoto, dominante. E aí se expressou esse fator RH na membrana das suas hemácias. E ele vai ser positivo para o fator RH, para esse grupo RH. Quando isso acontece, né, vai acontecer o quê? Vai ocorrer, né, uma sensibilização da mãe. Essa sensibilização da mãe vai ser após o nascimento do bebê, né? Quando vão retirar a placenta, né? Quando o bebê nasce, então acontece essa sensibilização. O que é uma sensibilização da mãe? O sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe. Esse contato, tá? Vai fazer com que a mãe seja sensibilizada para produzir anticorpos contra esse fator RH, que não é dela. Consequentemente, o bebê vai nascer saudável. O primeiro bebê dela vai nascer saudável. Mas o segundo bebê é que vai sofrer as consequências, vai ter o prejuízo, vai sofrer essas consequências. Por quê? A mãe foi sensibilizada na primeira gestação. Se o segundo bebê dela também for RH positivo, que vai ser, se for do mesmo, vamos supor, mesmo marido, né? O marido dela é positivo e ela é negativa. Então, ela já sabe que o segundo bebê vai sofrer as consequências dessa sensibilização que ocorreu na primeira gestação. Por quê? Ela vai estar com os anticorpos contra o fator RH. E o segundo bebê vai ser RH positivo. Se ele for RH positivo, então esses anticorpos vão destruir as hemácias, os glóbulos vermelhos do bebê. Tá, gente? Vai acontecer uma hemólise, por isso que é doença hemolítica do recém-nascido, porque esses anticorpos vão destruir as hemácias, a membrana, esse fator RH vai se ligar ao fator RH e vai ocasionar uma hemólise, uma destruição dessas hemácias. Então, o bebê vai nascer ictérico, tá? A gente pode ter anemia, tá? Então, uma série de problemas devido a essas condições, tá, gente? Para que isso não aconteça, olha aqui, gente, deixa eu mostrar a imagem, né? Aqui o bebezinho, a mulher, ela vai ser RH negativa, Rzinho, Rzinho, tá? Como tá aqui. O bebê, a criança vai ser RH positiva, então ela pode ser Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão. Na realidade, ela vai ser heterozigota, né? Vai ser Rzão, Rzinho, porque o Rzinho ela vai receber da mãe e o Rzão do pai, então ela vai ser heterozigota. E aí, após o nascimento, né? Na passagem de hemácias fetais para o sangue da mãe, vai acontecer essa sensibilização. Após a sensibilização, quando for na segunda gravidez, é que vai acontecer esse ataque. Os anticorpos que foram produzidos a partir da primeira gravidez vão atacar o sangue do bebê na segunda gestação, porque esses anticorpos eles atravessam a barreira da placenta, atravessam a placenta e vão afetar esse bebezinho, né? Ele vai nascer já com probleminha, né? Problema de anemia, com a pele esverdeada, né? Ictérico, tá, gente? Para que isso não aconteça, o que é que acontece? Quando a mãe vai ter o seu primeiro filho, sobre essas condições de que ela é negativa e o filho é RH positivo, aplica-se no momento do parto uma injeção intravenosa de anticorpos anti-RH.
Então, vão injetar as imunoglobulinas anti-RH. Por quê? Essas moléculas que vão ser injetadas na gestante são para neutralizar esses anticorpos que foram produzidos, para que esses anticorpos não afetem a segunda criança que ela tiver, tá, gente? Então, isso acontece. Toda condição em que há um risco de eritroblastose fetal, que eles detectam isso a partir desse conhecimento sobre o grupo sanguíneo do sistema RH da mãe e do bebê e do pai. Se o pai for positivo e a mãe negativa, eles já sabem que a criança vai ser também positiva. Então, o médico, a médica, ela já alerta logo a mãe que a mãe vai ter que receber essa injeção intravenosa no momento do parto, para neutralizar esses anticorpos que ela vai produzir posteriormente, tá, gente? Então, eu espero que... Não, antes disso, eu vou explicar, já ia finalizar a aula, mas ainda tem essa questão da tipagem sanguínea, rapidinho para vocês entenderem. Então, a tipagem sanguínea acontece o seguinte... Para eu saber qual é o tipo sanguíneo, inclusive eu vou ver a possibilidade de gravar um vídeo mostrando na prática essa tipagem sanguínea. Para eu fazer isso, eu preciso de três reagentes, 3 soros. Soros com anticorpos. Eu preciso de um soro com anticorpo anti-A, outro com anti-B e outro com anti-D. Esse anti-D é um anticorpo anti-RH, para eu saber se o sangue tem um fator RH, se ele é RH positivo ou negativo, tá, gente? O anti-B e o anti-A é para eu descobrir se ele é do grupo, se o sangue dele tem um aglutinogênio A, o B, se tem os dois ou se tem nenhum. Se eu vou misturar, tá, gente? Eu vou misturar. Olha só, o teste é assim. Eu pego esse soro anti-A e misturo com o sangue. Aqui vocês estão vendo, né? Essa primeira aqui. Eu misturo com o sangue, o anti-A com o sangue. Se acontecer uma aglutinação no A, nessa parte, nesse sangue aqui que eu misturei com o anti-A, significa que o anti-A, que é um anticorpo, encontrou o antígeno ou o aglutinogênio A. E aí vai caracterizar como se fosse do tipo A. Eu pego o tipo B. O tipo B não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nenhuma reação de aglutinação, nenhuma reação de agrupamento das hemácias. Então, ele não é do B, ele só é do A. Então, eu digo que esse indivíduo, o grupo sanguíneo dele, para o sistema BO, é o A. Aí, vamos para a segunda plaquinha. Isso é feito na lâmina, tá, gente? Assim, ó, como tá aqui nessa lâmina. Aí, eu coloco o sangue, tá? E eu vou pingar 2 gotinhas de sangue, tá? Eu vou pingar o soro anti-A e o soro anti-B. O soro anti-A, ele é azul, o soro anti-B é amarelo. Dá para ver aqui nessa lâmina, gente. Porque isso pode ser feito em lâmina ou em tubo. No laboratório é feito em tubo, né? Porque é mais preciso. Mas também é feito em lâmina porque é mais rápido. Então, para fazer em lâmina, aí eu coloco o sangue, 2 gotinhas do sangue. Porque eu vou pingar as gotinhas dos soros. Então, o soro anti-A na primeira gota de sangue e o soro anti-B na segunda gota. Aqui, como eu disse a vocês, nessa segunda parte, se ocorrer aglutinação apenas no B, quando eu pingar a gotinha do reagente anti-B, do soro anti-B, significa que a pessoa é do grupo B. Não aconteceu nada quando eu pinguei o anti-A. Então, ela não é do A. E se acontecer aglutinação nos dois? Professora, aconteceu que no sangue eu pinguei uma gotinha do anti-A e pinguei uma gotinha do anti-B. E aconteceu aglutinação nos dois. Aconteceu a união dessas células, né, esses aglomerados nos dois. E agora? Aconteceu o quê?
O anti-A encontrou o aglutinogênio A. E o anti-B encontrou o aglutinogênio B, encontrou os dois. Então, você tem esses dois aglutinogênios na membrana das suas hemácias, o A e o B. Então, você vai ser do grupo AB. E se não acontecer nada? Eu pinguei o anti-A e o anti-B no sangue e não aconteceu nada. Nem no anti-A, nem no anti-B. Se não aconteceu nada, significa que esses anticorpos não encontraram os seus antígenos. Então, você é do grupo O. O grupo O lembra que não tem nenhum aglutinogênio. Então, não aconteceu nada. Tá, gente? Esse é o método de tipagem sanguínea, que é feito em laboratório, é feito nos bancos de sangue, tá? Nos hemocentros, gente. É utilizado esse método, o método de tubo. Já o método de tubo, aqui é para o RH. O RH é a mesma coisa. O RH, se eu pingar uma gotinha de sangue e pingar esse soro aqui branquinho, né, que é o anti-D ou RH, certo? Eu pingo a gotinha do sangue e uma gotinha do anti-D. Aglutinou, formou esses grupinhos, né? Aglomerou essas células do sangue. Então, já sei que eu tenho fator RH. O anti-RH, que é o anti-D, encontrou o fator RH nas minhas hemácias. Então, eu sou RH positivo. Se não acontecer nada, significa que não encontrou. Então, você é RH negativo, que é mais raro. Lembra que está dentro dos 15%. É mais raro de acontecer. No meu caso, eu sou O, meu tipo sanguíneo para o sistema BO é O. E para o sistema RH é positivo. Eu sou RH positivo. Eu tenho nas minhas hemácias esse fator RH, tá, gente? Então, isso é o fundamento dessa tipagem sanguínea. Ainda tem a parte de compatibilidade sanguínea. Compatibilidade sanguínea, eu vou explicar bem rapidinho, né? Porque eu já falei inicialmente. Quem é o doador universal? É o O. Então, o O positivo, vamos só para o sistema BO, tá? O grupo O, ele doa para todos. Olhem essa imagem aqui. Grupo O, as setinhas doando para todos. O O doa para o A, doa para o AB e doa para o B. Por que ele doa? Ele doa hemácias, tá, gente? Quem é do grupo O vai doar concentrados de hemácias. Por quê? Nas suas hemácias não tem nenhum aglutinogênio. Não vai reagir com nenhum sangue, certo? Quem é do tipo A só doa o A. Ele só vai doar para ele mesmo, como vocês estão vendo aqui, ó, o A. Só doa para ele mesmo e para o AB, certo? Doa só para ele mesmo e para o AB. Quem é do B? O B. O B vai doar para o B e para o AB. Por que ele não pode doar? O B não pode doar para o A. Porque o A, no caso, o B, ele tem um aglutinogênio B. Se ele doar para o A, vai reagir com o anti-A que o A tem, certo? O anti-A, se o B, na realidade, ele tem o B. Se ele doar para o A, ele vai reagir com o anti-B que o A tem. Corrigindo, tá, gente? O A vai ter anti-B e o B vai ter anti-A, certo? Então, o B só doa para o B e para o AB. Isso é em relação à doação, certo? E o AB, gente, o AB, ele só vai doar para AB. Por que ele só vai doar para AB? Porque o AB, na membrana das hemácias do AB, tem um antígeno A e um antígeno B. Se o AB doar para o O ele tem o que no plasma? O anti-A e o anti-B. Então, vai acontecer uma reação com os aglutinogênios do AB. Então, não pode. Nem pode doar para o B, porque o B tem anti-A, e nem pode doar para o A, tá? Porque o A, ele tem um anti-B, certo? Então, a B só vai doar para o AB, porque o AB não tem nenhuma aglutinina, certo?
enquanto que o O é doador universal. Isso em relação à doação. Agora, em relação a receber, é como se fosse decrescendo, né? Para receber, o O só recebe do O. O A só vai receber, dele mesmo e do O. O B só vai receber dele mesmo e do O. Por quê? Porque o O não tem nenhum anticorpo para reagir contra o anti-B, contra o B, aglutinogênio B, certo? E o AB só vai, ele vai ser o receptor universal, o AB, ele pode receber de todos, porque o AB não tem anticorpos. Então, ele pode receber qualquer aglutinogênio, que ele não vai reagir, porque ele não tem anticorpos, certo? Por isso que o AB é receptor universal. Enquanto que o O, para receber, o coitado só recebe do O. Mas para doar, ele doa para todos, certo, gente? Quanto ao sistema ABO. Quanto ao sistema RH, todos os grupos ABO que for positivo, só pode doar para positivo. Eu sou O positivo, certo? Então, eu como O positivo, eu posso doar para todos os grupos sanguíneos que sejam positivos. Todos os grupos sanguíneos que eu digo assim, como doador universal, certo? Eu dou para todos os grupos sanguíneos que sejam positivos. Se eu fosse negativa, eu também doaria para qualquer grupo sanguíneo. Negativo, doa tanto para negativo quanto para positivo. Se eu se eu não tiver o fator RH, significa o quê? Eu não tenho fator RH, eu não tenho esse aglutinogênio, né? Então, eu posso doar para qualquer um, mesmo que eles tenham o anti-RH. Então, eu posso doar para qualquer um, porque eu não vou estimular outros sangues quanto ao fator RH, se a pessoa não tiver, tá, gente? Então, o O, na realidade, o O negativo é o que vai doar para qualquer um. O sangue O negativo é um sangue riquíssimo, porque o O negativo ele vai ser um doador, realmente doador universal. Universal, isso no sentido do sistema ABO e RH, porque ele vai poder doar para quem for positivo e quem for negativo. Se for RH positivo, só pode doar para RH positivo. RH negativo, doa para RH positivo e também para RH negativo. Como está aqui, ó, o B, o grupo do sistema ABO-B. Agora, se for RH negativo, ele vai poder doar para o B negativo, para o B positivo, para o AB positivo e para o AB negativo. Se for o B positivo, aí o bicho pega. Se for B positivo, ele só vai doar para o positivo. B positivo não pode doar para negativo. Qualquer fator RH negativo vai poder doar para negativo e para positivo. Se for positivo, só doa para positivo. Memorizem isso, certo, gente? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Finalizou aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Um abraço.